boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse local que é tradicionalmente cedido pelos nossos amigos, nosso irmão Juliano, pela família do Juliano, que há muito tempo já cede o ambiente, cede o trabalho, cede a boa vontade de ajudar sempre a Casa Espírita. Queremos agradecer a presença de todos para esse evento de hoje à tarde, em que nós estamos trazendo nosso irmão Clóvis Mazieiro, lá de Espumoso, da Casa Espírita Sementeira do Amor, Clóvis? Que hoje então vem nos dar a honra da sua presença, das suas palavras, aqui em Sarandi, sobre o tema que é a Lei do Amor. É sempre um excelente tema para nós refletirmos, nós vamos ter mais tarde a brincadeira do saco, do brinde. Então vai passar algumas pessoas com esse saco, com alguns brindes, que é o custo de R$5. Você escolhe alguma lembrancinha, alguma coisa para levar para casa. Eu gostaria de chamar o nosso irmão Juliano para fazer, presidente da nossa Casa Espírita, para fazer a oração, e depois passamos a palavra ao nosso palestrante da tarde. Então, boa tarde a todos os irmãos. Como é de costume, então, todas as atividades espíritas a gente inicia com essa elevação de pensamento, com a oração ao querido Mestre Jesus. Então convido a todos os irmãos a, nesse instante, mentalizarmos a figura do Mestre, que é o nosso exemplo, que é o caminho a que devemos seguir em busca do nosso crescimento, em busca da nossa felicidade espiritual. Querido Mestre, te agradecemos pela oportunidade de mais esse dia aqui na Terra, por podermos estarmos reunidos, buscando refletir sobre o Teu Evangelho, sobre os Teus ensinamentos, de maneira que a nossa vida represente algo de bom, algo de útil, para que nós possamos extrair deste tempo que estamos aqui na Terra todas aquelas lições necessárias ao nosso progresso. Abençoa o nosso palestrante da tarde, que ele possa receber a Tua inspiração, o Teu amparo, e abençoa a cada um de nós, para que possamos compreender a mensagem que será trabalhada. Que a Tua paz, que a Tua luz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar com vocês nesta tarde, neste convívio fraterno, onde tantas energias maravilhosas circulam. Nos sentimos muito bem nesse ambiente tão acolhedor, um ambiente de Jesus. Se nós queremos falar em amor, precisamos falar de Jesus, porque Jesus é o grande médico das almas, é o modelo, é o guia da humanidade. Tanto que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade. Qual é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo? E os benfeitores espirituais nos dizem que é Jesus. Então é Ele que nós temos que seguir.
Ele mesmo se disse em João 10:11 que é o bom pastor, e que o bom pastor jamais se afasta das suas ovelhas. Então, realmente, o Mestre Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e nós sabemos que o mundo precisa tanto de Jesus. Tantas e tantas pessoas que passam por sofrimentos, dificuldades, nos prazeres da vida, e de repente surge a dor, o sofrimento, e Jesus é a solução, porque Jesus é amor puro, é amor incondicional, é o Espírito mais perfeito que já conviveu entre nós e que continua sempre no nosso meio. Até porque ele disse, numa oportunidade, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. Então Jesus está aqui presente nesta tarde no nosso meio. E é por isso que nós estamos sentindo essas vibrações de paz, de serenidade, de equilíbrio. São as energias puras desse sentimento maior, que é o amor. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Então, à época, com a oportunidade, o fariseu doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amai ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, e amarei ao vosso próximo como a vós mesmo. Então Jesus resume toda a sua doutrina, todo o seu ensinamento nesta máxima maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como que nós podemos desenvolver esse sentimento no nosso coração e podermos, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, vivenciarmos essa energia pura, esse sentimento maior que é o amor? E ele nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 12: faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que lhe fizessem, porque esta é toda a lei e os profetas. Então toda a lei do Mestre Jesus se resume nesta máxima. E a doutrina espírita vem trazer os ensinamentos do Mestre na sua mais profunda pureza, porque ele nos disse, antes de partir, que ele enviaria um novo Consolador, para que pudesse ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado. E nós temos, entre as obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um manual de instrução para as nossas vidas. Quando nós compramos um eletrodoméstico, nós temos que ter um manual, a orientação, para que ele possa ter uma sobrevida e nos servir. Assim é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a luz para as nossas vidas, porque ali tem todo o ensinamento moral que nós necessitamos para encontrarmos no nosso coração a paz, o equilíbrio e a tranquilidade.
E no capítulo 6, item 5, o Espírito de verdade nos traz uma mensagem de fundamental importância para as nossas vidas. Quando ele conclama aos espíritas: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Então o Espírito de verdade vem como um consolador prometido, que é o próprio Mestre, na codificação espírita, conclamar aos espíritas, para que nós possamos realmente vivenciar esse sentimento nos nossos corações. E como nós falamos inicialmente, no mundo, o desamor ainda é muito grande. E o desamor é um sentimento que vem adoecendo as pessoas, que vem entristecendo o mundo. E o desamor cria em nós dois sentimentos, porque não conseguimos nos auto-amar, não conseguimos nos auto-perdoar, porque nós estamos em processo de evolução. E conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes em matéria de conhecimentos e sabedoria, mas estamos no caminho da luz, do autoaperfeiçoamento, da sabedoria, e necessitamos desenvolver esses valores dentro de nós. E esse desamor, essa falta de auto-amor a nós próprios, é que gera tanto sofrimento. É evidente que no nosso processo evolutivo nós vamos ter acertos, vamos ter erros. Quando nós erramos, nós temos uma experiência de aprendizado. Quando nós acertamos, nós temos aquele aprendizado consolidado. Se nós não nos auto-perdoarmos quando nós erramos, nós vamos sentir um sentimento de culpa, um sentimento de remorso, que nos prende ao passado, que nos adoece, que machuca a nossa alma. Com o desenvolvimento da espiritualidade, nós vamos compreender que devemos procurar aprender com os erros, não repetindo os nossos enganos, nos auto-perdoando, nos dar uma oportunidade de buscarmos este aperfeiçoamento na questão do amor. Quando as pessoas erram conosco, quando as pessoas nos machucam, ao invés de nós perdoarmos, porque o amor de Jesus é incondicional e nos pede que devemos perdoar os nossos semelhantes, nós normalmente agimos com ódio, com mágoa, com ressentimentos. E estes sentimentos no nosso coração nos adoece. E nós projetamos para o nosso corpo físico todas essas emoções, todos esses sentimentos. E aí surgem tantas doenças: depressão, ansiedade, e são vários nomes que são dados a essas doenças, que são todas oriundas do desamor, da falta do amor. Então, se Jesus nos pede para que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós devemos procurar encontrar este caminho do amor. Primeiramente, amando a Deus,
amando a Deus sobre todas as coisas. Mas como é que nós vamos amar a Deus se para muitos Deus é desconhecido? E nós podemos amar a Deus observando e olhando a beleza do universo, a perfeição do universo. Uma flor com o seu perfume, com a sua beleza, a estrutura do nosso veículo físico, do nosso corpo, o universo todo, os céus, os sóis, as estrelas, os planetas. A perfeição é tão infinita que somente Deus, esse Deus glorioso que nós devemos amar como primeiro mandamento, como primeiro princípio. Mas evidentemente que para amarmos a Deus há necessidade de estudo, há necessidade de compreensão. E Jesus mesmo nos disse: se não amais ao teu irmão ao qual você o vê, como irás amar a Deus ao qual não vê? Então precisamos iniciar pelo alto amor. O alto amor é gostar de si mesmo, é se admirar. O alto amor é aquele sentimento em que a gente se cuida, desde a alimentação, desde os exercícios físicos, desde a roupa que usamos, um calçado não apertado, todos aqueles cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico muitas vezes é esquecido, até na própria doutrina espírita. E é uma dádiva maravilhosa que Deus nos concede e ao qual nós temos que prestar contas. Então o alto amor, a autoestima por nós mesmos, para que depois possamos dar o próximo passo de amar o nosso próximo. Mas no alto amor, muitas vezes nós confundimos com o egoísmo, com o sentimento de posse, com paixões, que são sentimentos menores. O alto amor deve ser desenvolvido no nosso coração. Devemos ser profundamente gratos, agradecidos a Deus pelo dom da vida, por existirmos, por uma nova reencarnação, porque a reencarnação é o perdão divino que Ele nos concede, uma nova oportunidade de retornarmos à Terra, para podermos, além de repararmos os nossos débitos do passado, ainda nos aprimorar, evoluir, buscar o autoaperfeiçoamento, buscar o autoconhecimento tão necessário. Então este alto amor deve se manifestar no próximo. E o princípio da caridade é o amor ao próximo. Se o princípio da caridade é o amor ao próximo, o amor mais sublimado que Jesus nos ensinou é o amor pelos nossos inimigos. Mas muitas vezes a gente pensa: como é que nós vamos amar os nossos inimigos? É um mandamento da lei de Deus amarmos até os nossos inimigos, para que não tenhamos no nosso coração nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhum ressentimento, para que possamos ficar libertos de todos esses sentimentos doentios que nos machucam e que nos prejudicam. Então o amor aos inimigos é perdoar as criaturas, é não responder o mal com o mal, é responder sempre com o bem, é não ter ressentimentos dentro do nosso coração e da nossa vida. Somente o sentimento do amor consolidado é que nos dará essa paz. E o livro da obra básica nos diz que o amor começa pelos instintos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que começa com os instintos. Esses instintos
vão se transformando em sensações. As sensações, aquelas sensações sensoriais, aqueles prazeres que nós apenas buscamos muitas vezes, e que devemos trabalhar e desenvolver os sentimentos. E os nossos sentimentos, muitas vezes, são de ódio, são de rancor, são sentimentos menores que nos prejudicam: o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência. E nós precisamos transformar esses sentimentos em sentimentos maiores, porque o amor é a reunião de todas as virtudes. Então devemos trabalhar no nosso coração esses sentimentos filhos do amor. O amor é tolerância, é compreensão, é bondade, é misericórdia, é indulgência, é perdão. São todos esses sentimentos que nós devemos trabalhar para que eles possam se apossar da nossa vida e fazer parte dos nossos sentimentos. A questão 886 do Livro dos Espíritos é perguntada à espiritualidade: como é a caridade conforme entendia Jesus? Bondade para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como é que nós vamos trabalhar esses sentimentos e vivenciar esses sentimentos se nós não tivermos amor ao próximo? Se não tivermos amor ao próximo, como é que nós vamos trabalhar a bondade para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias? Como é que vamos perdoar as ofensas das criaturas? E a bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Está lá no capítulo 15. Então, se fora da caridade não há salvação, nós devemos exercitar a caridade em todos os momentos da nossa vida. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele nos diz que a caridade é o amor em ação. E ele nos diz que muitas vezes nós temos dificuldade de administrar os nossos sentimentos para que possamos sentir esse amor aos nossos semelhantes, mas que nós temos a condição, pelo nosso livre-arbítrio, e embora as nossas imperfeições, de fazermos as nossas escolhas. Nós podemos fazer as nossas escolhas entre odiar e perdoar, entre se acalmar e agredir. É por isso que nós temos que parar, respirar fundo quando acontece alguma coisa conosco, para não cairmos na irritação, para não cairmos na raiva, que são sentimentos deletérios. São esses sentimentos de cólera que nos levam a tantos crimes hediondos, dificuldades de relacionamento nos lares, no trânsito e em todos os lugares, porque as criaturas dão vazão a esse sentimento de irritação. E Jesus nos pede a calma, a serenidade. Ele nos diz que serão bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão, a brandura, a ternura são sentimentos que nós precisamos trabalhar a todo momento na nossa vida. E esses sentimentos devem ser exercitados, principalmente no nosso lar, lá no nosso lar, na convivência. Infelizmente, nós temos observado muitos lares onde as pessoas passam o dia discutindo, brigando, com cobranças contumazes, o alcoolismo, os vícios.
E as pessoas, perdendo a oportunidade que Deus nos deu de vivenciarmos lá no nosso lar esses ensinamentos do Mestre. E nós temos condições de acender uma luz lá dentro do nosso lar e envolver o nosso coração com sentimentos de piedade, de respeito, de compreensão, de tolerância, porque é o único caminho da tranquilidade e da paz. Um lar onde as pessoas se amam, conversam, se querem bem, praticam a ternura, é um lar cristão, é um lar alegre, é um lar feliz. E muitas vezes as pessoas, repito, ficam discutindo por coisinhas tão pequenininhas e criam aquele estresse, aquela irritação, e infelizmente não se resolve nada desta maneira. Devemos procurar buscar por aquelas criaturas que estão lá um sentimento profundo de amor, porque não é por acaso que nós nessa encarnação estamos juntos. Estamos juntos para restabelecer os laços do afeto, os laços do amor, os laços do carinho. Porque, quizá quantas vezes no passado, nós não prejudicamos aquelas criaturas, e Deus hoje nos dá uma oportunidade de reunir essas pessoas no mesmo teto e no mesmo lar, para que agora possam restabelecer esses laços de afeto e de carinho. Então para que possamos amar realmente, para que possamos amar a nós, ao próximo e a Deus, necessitamos ter um sentimento profundo de gratidão a Deus, de gratidão às pessoas. Devemos ser profundamente gratos primeiramente a Deus, depois sermos gratos a Jesus, que nos trouxe essa luz do Evangelho e dos seus ensinamentos. Em terceiro lugar, a nossa família. Agradecermos aos nossos professores, às nossas autoridades, a todas as pessoas que convivem no nosso caminho, na nossa vida. Agradecermos principalmente aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas que nos fazem sofrer, porque são elas os verdadeiros professores. São eles aqueles que realmente nos ensinam e nos mostram a todo momento se nós estamos vencendo o nosso processo evolutivo, se nós estamos passando pelas nossas provas. Porque existem dois meios de evolução que Deus nos deu, dois meios divinos, dois mecanismos divinos, que são as provas e as expiações. E nós estamos constantemente em provas, e as provas somente são vencidas se nós colocarmos em prática a lei do amor, se nós colocarmos em prática o amor. É a prova da paciência, é a prova da tolerância, é a prova do perdão, é a prova da serenidade. E quando nós nos mantemos rebeldes, quando nós recusamos o aprendizado, quando nós não buscamos Jesus e somos reprovados nas nossas provas, surge a expiação. Nas provas Deus nos dá a oportunidade de colocarmos em prática a escola do amor. A escola do amor é bonita, é florida, os ensinamentos de Jesus estão ali à nossa disposição. Nas expiações surgem os sofrimentos físicos, os sofrimentos morais, e nós devemos buscar o nosso equilíbrio através da dor. É a reeducação pela dor. E se a pessoa muitas vezes era rebelde lá nas provas, não aplicava a lei do amor nas provas, será que agora na expiação
no sofrimento, na doença, a pessoa vai ter aceitação? E nós devemos compreender que devemos aceitar tudo aquilo que acontece na nossa vida, com equilíbrio, com calma, com tranquilidade, porque tudo aquilo que Deus permite que aconteça para nós é para o nosso bem e para o nosso benefício, porque Deus é Pai. Deus enviou o nosso Mestre Jesus para que nos trouxesse todos esses esclarecimentos, para que nós pudéssemos viver aqui na terra, num mundo de provas, num mundo de expiação. E esse mundo está se transformando num mundo de regeneração. E se nós queremos ter a oportunidade de reencarnar novamente neste mundo que vai se tornar regenerado, nós temos que buscar isso por direito, por merecimento, por justiça. Porque a lei de Deus é de justiça. A lei de Deus é de amor. A lei de Deus é de misericórdia. E nós precisamos vivenciar esses ensinamentos. Nós precisamos sentir em nossos corações. A busca do conhecimento é muito importante para o nosso autoaperfeiçoamento. A base de tudo é o conhecimento. É estudar aquilo que Jesus nos ensinou. É interpretar aqui todos esses ensinamentos. Mas só o conhecimento não basta. Nós precisamos sentir no nosso coração esses valores que Ele nos ensinou: a paciência, a tolerância, a compreensão. Devemos sentir no nosso coração, dentro de nós, para que possamos depois vivenciar. Então, nós temos que superar o não saber, o não conhecimento. Temos que superar o não sentir. Temos que superar o não vivenciar, para que possamos conhecer, sentir e vivenciar realmente. E aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por doenças, por depressão, por dificuldades, porque o amor não se consolidou, porque onde existe amor não há doença, não há depressão, não há sofrimento, porque a energia do amor é a energia curativa. Toda cura é uma autocura, porque nós temos que curar a nossa alma. Nós devemos desenvolver esses sentimentos dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então, fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. O que é salvação? O que é essa ação de salvar? É encontrar o reino de Deus dentro de nós, encontrar a paz, encontrar a tranquilidade, promover a justiça. E a justiça consiste em respeitar o direito dos demais. Nós precisamos respeitar muito o direito dos demais. De que forma? Cumprindo com os nossos deveres, porque os nossos direitos é Deus que dá, é um merecimento nosso. Então esta caridade pode ser feita começando pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos devem ser vigiados. E Jesus nos deu a receitinha: orai e vigiai constantemente, para que não caias em tentação. Então nós podemos fazer a caridade em pensamento, oração, a ação de orar. Ainda há pouco estávamos falando aqui quantas e quantas criaturas encarnadas, desencarnadas, pessoas vizinhas, pessoas da sociedade, que nós sabemos que estão passando por dificuldades, e nós temos esse mecanismo da ação da oração, para envolver essas criaturas com esses sentimentos enobrecidos. O amor é um sentimento que quanto mais se doa, mais ele se multiplica. Ele é como um sol radiante, que mais se multiplica,
se multiplica intensamente. Não é uma coisa que nem as coisas materiais que nós damos para alguém e ficamos sem ela. O amor não. Quanto mais se dá, mais se tem, mais se sente, mais se envolve nessa vibração de tranquilidade, de equilíbrio, de paz de espírito. Essa paz de espírito é o reino de Deus que Jesus nos pediu para que nós desenvolvêssemos dentro de nós, dentro do nosso coração. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, ela não vem de fora, ela deve brotar dentro do nosso coração, porque Deus colocou no nosso coração a essência do amor. Deus colocou as leis de Deus dentro do nosso coração. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, e cada vez que nós ferimos a lei de Deus, nós vamos sentir um reflexo, uma consequência, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma intranquilidade, um desequilíbrio, porque a lei está escrita na nossa consciência. E se nós ferirmos a lei de Deus, a lei maior que é a lei do amor, nós vamos sofrer essas consequências. Então, através dos pensamentos, quando vem um pensamento mau, um pensamento negativo, nós devemos repelir, imediatamente repelir esse sentimento negativo, porque então assim nós estaremos fazendo a reforma íntima, e os sentimentos enobrecidos vão se tornando espontâneos na nossa vida. Esse sentimento de compaixão, o sentimento de ternura, porque de um modo geral nós julgamos as pessoas, nós censuramos as pessoas, nós agredimos as pessoas, e nós sofremos tanto com isso, e nós achamos que é o mundo que está nos agredindo, e na verdade nós estamos agredindo o mundo. E o nosso próprio inconsciente muitas vezes diz: eu não suporto mais, eu não aguento mais. E são os lixos que estão dentro de nós. Então nós precisamos nos abrir para o mundo, abraçar o mundo, sorrir para as pessoas, olhar para as pessoas, desejar o bem, desejar a luz, desejar a paz. Porque só assim nós vamos poder vivenciar a paz, vivenciar a saúde, vivenciar a alegria. O Evangelho de Lucas, Jesus nos diz: tomai cuidado para que o seu coração não se torne insensível. Insensível é aquele coração que não sente. O problema é teu, o karma é teu, eu não tenho nada que ver com isso. Quando nós devíamos ter a compaixão, a piedade, um sentimento de tolerância e de compreensão, mesmo com aquele que erra, mesmo com aquele que nos prejudicou. E Jesus diz mais: e por se multiplicar a iniquidade, muitos de nós deixaremos com que o nosso sentimento de amor esfriará. O amor vai esfriar no coração de muitos de nós, pela iniquidade, pela injustiça, pela impiedade. É claro que nós, ao exercermos a caridade, a colocarmos o amor em ação, muitas vezes nós precisamos ser firmes, precisamos ser enérgicos, mas não devemos deixar de ser caridosos. Não podemos ser cruéis, não podemos ser impiedosos. Devemos desenvolver esse sentimento de amor, porque é a maior lei do universo. Nós estamos aqui para amar. Nós somente vamos conseguir sintonizar com os espíritos de luz se nós amarmos. Nós só vamos ter saúde e bem-estar se nós amarmos. Então é da nossa responsabilidade, é do nosso compromisso. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos ter no nosso coração. Esse amor deve ser alimentado pela fé. A fé que compreende, a fé que entende, fé inabalável, como dizia Allan Kardec.
Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, que encontra o equilíbrio, encontra a serenidade, encontra a plenitude na sintonia com o Pai, na sintonia com Deus. Nas maiores dificuldades, nós vamos estar com a nossa casa construída na rocha, porque a fé está consolidada, a fé estará firme em nossos corações. Então, vamos levar conosco essa mensagem de transformação. Vamos colocar em prática esse novo sentimento, vamos abraçar os nossos filhos, os nossos esposos, os nossos maridos, vamos olhar para as criaturas com um sentimento mais enobrecido, de compreensão e de tolerância, lembrando que aquele que nos machuca é o nosso professor, é aquele que vai nos ensinar nas provas, e nós temos que dar um exemplo de compreensão, porque Jesus pediu aos espíritas um pouquinho mais. Ele pediu: amai-vos. É o primeiro ensinamento. Então, este sentimento precisamos vivenciar se nós queremos ter paz. E como diz Francisco a Lisboa no seu poema: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas ame também o céu, a terra e o mar. Ame a magia de um raio de luar, o silêncio da noite, o brilho das estrelas. Ame até mesmo o dom de poder vê-las. Ame os pássaros que voam pelo ar. Ame tudo aquilo que Deus te enviou. Da própria dor, ame o seu valor. E amando tanto, ame o próprio amor. Ama sempre, a tudo e a todos, quer sejam ou não amigos teus. Ame com alma, mente e coração, sinceramente, sem discriminação, que amando assim, estarás amando a Deus. Muito obrigado. Às vezes nos atrapalhamos um pouco aqui nos protocolos, na hora de chamar, na hora de agradecer, né, Clóvis? Então o Clóvis fica lá, agora está na hora disso, agora está na hora daquilo. Mas enfim, Clóvis, queria te dizer que gostamos muito da sua presença, você é muito bem-vindo sempre aqui. Espero que volte outras vezes, vai ser convidado para voltar outras vezes, sim. E sem mais delongas, vamos chamar lá: ô pessoal, vamos trazer a torta e o chá aí o quanto antes. Então, sem mais delongas, vamos encerrar essa primeira parte. Como eu disse, nós atrapalhamos os protocolos às vezes aqui, né? Não sabemos direito, mas enfim, que estão todos convidados então a participar do nosso chá, com o pessoal lá devidamente liberado para vir trazer os apetrechos. Bom desfrute a todos. Agora que nos alimentamos espiritualmente, vamos nos alimentar materialmente também.